Bom dia a todos. Aqui nós vamos criar um paradoxo, né? A Andrea está aí em São Paulo falando da Amazônia e eu estou aqui no coração da Amazônia e vou falar de São Paulo, Andrea. Boa. Bem, vamos tentar fazer aqui um pouco de tecnologia. Primeiro, parabenizar o Canal Rural pelo programa, né? Eu creio que é uma iniciativa extremamente interessante, comunicar, para que nós possamos conhecer tanto as ilhas produtoras, como aquelas que estão em curso e que podem potencializar e realmente fazer uma transformação no Brasil. Eu pedi para colocar uns slides, passei para a produção, e vou aqui falar, e à medida que eu falar, vamos passando, né? A ideia aqui é falar de uma cultura que tem potencial tamanho no Brasil e, ao mesmo tempo que é muito conhecida, ainda é muito carente de conhecimento. E aí em São Paulo tem uma experiência que é extremamente interessante e inspiradora para o uso dessa cultura. Nós temos um acordo de cooperação com o Instituto Jatobás, a Embrapa Acre, Instituto Jatobás, parece uma coisa inusitada, mas aqui no Acre nós temos uma das maiores florestas com bambu do mundo, temos 11 milhões de hectares ocupados com subbosque de bambu, e o Instituto Jatobás tem uma fazenda no município de Pardinho, na qual eles cultivam e manejam bambu. E a gente fez essa conexão e foi uma conexão muito proveitosa para ambos os lados. O Instituto tem como missão influir positivamente a expansão da consciência e para a ação na construção de um caminho coletivo, solidário e sustentável. Dentro dessa missão, adquiri uma fazenda no município de Pardinho. A fazenda tem 210 hectares, uma antiga fazenda com pastagem degradada, antigos cafezais, né? E tem um contexto geográfico interessante, porque está lá no consórcio turístico, né, que é o Polo Cuesta, que foi criado em 2001. Aqui na imagem vocês podem ver o polígono com os limites em branco, né, a fazenda, e em cima, essa mancha é a área urbana do município de Pardinho. Coincidentemente, foram plantadas no município, na fazenda, no mesmo ano que foi criado o consórcio. A estratégia de manejo da fazenda fez com que, a partir de 10 espécies que foram utilizadas, se fez uma estratégia, por favor, passar o próximo slide, né, para trabalhar ervas e daí fazer uma recuperação da área. Na imagem vocês podem ver plantios do bambu, uma visão aérea. Temos agora, como a fazenda em 2006, dá para ter uma ideia de como ela foi adquirida, né? Basicamente, tinha 15% de floresta nativa, né, remanescente de Mata Atlântica, e o Instituto fez uma estratégia de recuperação, trabalhando regeneração de áreas de preservação permanente, conservando os remanescentes florestais, dando condições para que eles tivessem possibilidade, inclusive, de ampliação, né, com regeneração natural. Os plantios de bambu feitos de madeira integradas, de forma que tivesse a formação de corredores, as nascentes foram protegidas, trabalhar a estratégia de erosão e, como base, ampliar a cobertura florestal. Eu tenho aqui algumas imagens desses bambu, aqui é a visão aérea, né? Das espécies principais que foram cultivadas. Hoje, a fazenda tem 37% da sua área ocupada com glebas de bambu, né? Inclusive áreas que estão sendo ampliadas, né, manejadas, gleba. Um outro conceito que foi inserido na fazenda foi agrofloresta com bambu, né? Eu vi a Andrea falando do cacau, por exemplo. Aqui é uma agrofloresta que inclui espécies frutíferas, espécies de múltiplos usos e o bambu, né? Numa iniciativa
pioneira e promissora, né? O plantio foi realizado em 2018, hoje com 4 anos, você já tem uma potencial tamanho de incorporação de biomassa, proteção do solo, inclusive de geração de produção. São 4 culturas que tem, né, e há um manejo no espaço e no tempo. Tem bambu, baru, jatobá e banana prata e nanica, né? A intenção agora também é inserir café, mas de forma que você tenha um melhor aproveitamento do espaço, tanto da parte de solo como da parte aérea, e com isso você tem uma maior efetividade da área cultivada. Posso passar o telefone dela no teu e-mail? Com isso, na fazenda teve-se uma eficiência na formação dos corredores ecológicos, né, que permitiu com que integrasse áreas de preservação permanente com reserva legal e as áreas cultivadas. Hoje você tem um amplo mosaico que forma corredores contínuos, né, de fluxo de espécies. A gente está finalizando um trabalho do levantamento detalhado de solos para conhecer a distribuição e também como que esses plantios impactaram na questão de estoque de carbono no solo, para você permitir ter uma visão de cada paisagem. Também finalizamos uma avaliação dos estoques de carbono que foram incorporados nesses plantios de bambu, né? Achamos em uma das espécies que ocupa o maior espaço, 70% da área cultivada com uma espécie que chama guado angustifolia, que é uma espécie oriunda da América do Sul e América Central, inclusive tem registro de ocorrência de guado angustifolia aqui no Acre. Chegamos com uma quantidade, né, estocada de 143 toneladas de carbono por hectare. Isso é maior do que médias de algumas florestas aqui do Acre, que tem uma média de 123 toneladas por hectare, mostrando a eficiência, né, do bambu como sequestrador de carbono. Essa avaliação a gente fez de forma destrutiva, trabalhando a destruição de algumas moitas e pesando para definir equações e com isso ter estimativa e poder usar em outros plantios, né? E aí a gente tem informação da distribuição dessa biomassa nos diferentes compartimentos, colmos, galhos, folhas e raízes, né? De forma que a gente possa ter o manejo efetivo de cada gleba, a partir do conhecimento da distribuição dos estoques na parte aérea, conhecimento dos estoques no sistema radicular, conhecimento dos estoques no solo, poder fazer, de fato, uma gestão integrada de paisagem. De forma que, eu tenho um slide aqui, talvez se avançar, para ter uma imagem de 2015, né, com a fazenda já numa outra composição, que é a visão de como que ela estava com relação à recuperação de área de preservação permanente. Tinha, naquela época da aquisição, baixa disponibilidade de água, os fragmentos eram desconectados, remanescentes florestais estavam em risco, né, e a gente tinha taxa de erosão acelerada. Hoje, em 2021, a gente tem uma revolução. Eu falo sempre para a equipe do Instituto que lá se fez, nessa pequena fazenda situada em Pardinho, uma revolução com uma estratégia de recuperação de paisagem utilizando o bambu. Tem um slide do ano de 2021, né, foi uma cobertura que a gente fez utilizando imagens de alta resolução. Hoje a gente tem 77% da área com cobertura florestal, quer seja plantada ou nativa, um processo de recuperação de áreas de preservação permanente, integração dos remanescentes florestais, formando blocos, né, plantios de novas glebas na área, maior disponibilidade de água com proteção de nascentes, formação de um mosaico que é integrado e diversificado, a própria concepção de plantio de agrofloresta com bambu e um processo de uma ação de redução de processos erosivos na área. Ou seja, a gente tem, o Instituto tem várias lições para compartilhar nessas discussões globais, né? Primeiro, que é possível fazer uma recuperação
de paisagens muito efetiva com integração, utilizando a espécies de bambu, que têm alta capacidade de sequestro de CO2 e permitem cultivo com outras espécies. É possível trabalhar um processo de recuperação sinérgico. A gente discutiu aqui sobre o plano de recuperação ambiental, né, os PRAs. Então, é possível tanto inserir o bambu como a gente tem espécies exóticas originadas da China, mas também espécies nativas, né, oriundas da América do Sul e aqui do Brasil. Né. Sinergia da recuperação, para que a gente possa usar os mosaicos com outros usos florestais e tendo efeito complementar e sinérgico. Né. Temos, com essa estratégia do bambu, uma eficiente estratégia de sequestro de CO2, né, com um modelo eficiente de construção de estoque de carbono com o uso de bambu. Uma outra lição que o Instituto nos oferece é o aprendizado contínuo, foi o aprender fazendo. A partir do manejo dessa propriedade, criar lições que podem inspirar outras propriedades aí no estado de São Paulo, em outras regiões do país, né? Por exemplo, agrofloresta com bambu, o próprio manejo de áreas já plantadas, né, com retornos econômicos, integrar essas ações com ecoturismo, por exemplo, e outros serviços. Né? Um dos pontos que a gente discutiu em várias palestras anteriores, a questão dos ativos ambientais, né? De ter ativos ambientais rastreados a partir de conhecimento robusto da área, para permitir uma gestão territorial integral da propriedade, né, e do meio que a está cercando, possibilidade de gerar crédito de carbono, melhoria das condições de solo, então incremento dos estoques de carbono a partir dos cultivos, condições de biodiversidade, regulação climática, água. Uma pequena propriedade, em 20 anos, você tem uma transformação da paisagem, uma transformação para melhor, com oferta de melhores serviços ambientais. E, dentro do contexto regional que a Fazenda dos Bambus está inserida, ser uma referência de uso, né? Ter uma estratégia de recuperação com geração de renda, né? Exemplo a ser seguido no Polo Cuesta, né? Como a gente já falou aqui em várias falas anteriores, né? A possibilidade aqui de um pequeno estudo de caso, com um esforço grande do Instituto, né, nesse processo de recuperação, integrar questões ambientais, sociais, econômicas e de governança territorial. E, de fato, a partir dessas informações, permitir inspirar outras experiências. Então, aqui a gente está discutindo estudos de caso, e a Fazenda dos Bambus, gerenciada pelo Instituto Jatobás, e com o apoio técnico da Embrapa, tem conseguido bons resultados com relação a sequestro de CO2, com relação à recuperação de áreas degradadas, com relação à inserção de ativos econômicos e uso integrado, e permite, sim, ser utilizada, né, como referência em outras ações. Isso aqui é um pouquinho do que está sendo feito dessa revolução em termos de recuperação de áreas degradadas lá em Pardinho, pelo Instituto Jatobás. Obrigado. Patrocínio JBS Net Zero. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola.